Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O Barão Gilles de Rais. Foi numa região no nordeste de França que nasceu Gilles de Rais. Nasceu em 1404 e acabaria por morrer em 1440. Ele foi a inspiração para que 200 anos depois Charles Perrault escrevesse a popular história do Barba Azul, uma história em que o nosso vilão matava as suas próprias mulheres. Mas a história real e esse conto têm notáveis diferenças, nomeadamente os seus finais. Enquanto numa temos um final feliz, no qual o nosso vilão é morto sem conseguir matar a sua última mulher, na história real não foi bem assim. Gilles, o herói de guerra. Gilles de Laval nasceu em Berço de Ouro em 1404, numa família da Bretanha, que hoje é uma região de França. O pobre rapaz ficou órfão aos 11 anos e passou a ser criado por um avô que era bastante violento. O seu avô viria a falecer e, após a morte do avô, tornou-se no Barão de Rais e ficou conhecido como Gilles de Rais. Herdou imensas fortunas que o tornaram mais rico que o próprio rei Carlos VII. Isto aconteceu numa época em que a França estava em guerra com a Inglaterra, a famosa Guerra dos 100 Anos. A França estava nesta altura prestes a reconquistar a cidade de Orléans. O exército francês era liderado pela jovem Joana d'Arc, que conquistou essa e muitas outras vitórias para os franceses. Gilles de Rais cavalgou ao lado de Joana d'Arc na guerra. Ele acabou por tornar-se o seu braço direito no campo de batalha. Aos 25 anos, Gilles foi nomeado Marechal da França, um antigo título dado ao mais alto comandante das Forças Armadas Reais. Ele viu de perto a traição contra Joana d'Arc cometida pelos militares e pelo rei de França, que a entregaram aos ingleses. Ela foi julgada pela Inquisição e acusada de heresia, condenada à morte e queimada na fogueira em 1431. Este foi o evento que levou Gilles de Rais a abraçar o seu lado obscuro. Enquanto Joana d'Arc é recordada como heroína e chegou a ser canonizada pela Igreja Católica, Gilles acabou por se tornar num símbolo de vilania e a personificação do próprio mal em França. Jovem e imensamente rico, após a morte de Joana d'Arc, ele largou as armas. Disse que o seu espírito bom tinha morrido juntamente com ela. Segundo os livros de história, entregou-se depois a uma vida de excessos, orgias e uma obsessão com o sexo e com a morte. Gastou grande parte da sua fortuna com a construção da Capela dos Santos Inocentes e com a produção de um espetáculo de teatro grandioso, chamado O Mistério do Cerco de Orléans. Neste espetáculo, ele recontava a batalha de qual havia participado, juntamente com Joana d'Arc. Já com menos dinheiro, começou a interessar-se por alquimia, que se acreditava, na época, ser uma ciência capaz de transformar metais diversos em ouro. Mas sem muito sucesso, começou a vender as suas propriedades para suportar o seu estilo de vida extravagante. O início do fim. Em 15 de maio de 1440, Rais sequestrou um clérigo durante uma disputa na igreja de Saint-Étienne. O ato levou a uma investigação pelo bispo de Nantes. Durante essa investigação, foram descobertas as evidências dos crimes de Rais. Em 29 de julho, o bispo divulgou as suas descobertas e, posteriormente, obteve a cooperação do ex-protetor de reis, Dom João VI, Duque da Bretanha. Os seus crimes eram possivelmente conhecidos há muito tempo pela aristocracia, mas começaram agora a ser investigados e julgados. Rais e os seus assistentes Poitou e Henriet foram presos em 15 de setembro de 1440. Gilles de Rais foi acusado de assassinato, bruxaria e sodomia. Foi julgado por um tribunal eclesiástico e civil e condenado à morte na forca, sendo o seu corpo queimado após a execução. O monstro. No julgamento, as descrições dos seus atos continham detalhes terríveis e macabros. De acordo com testemunhas ouvidas no tribunal, cada vez que o Barão de Rais visitava alguma das suas propriedades, crianças da região desapareciam. O que se passava por trás das portas aparece no registro do julgamento, mais propriamente nas confissões dos seus servos. As confissões relatavam: às vezes ele cortava as cabeças,
às vezes somente a garganta, e em outras ocasiões ele partia o pescoço das crianças. Depois de as veias cortadas, elas definhavam, enquanto o seu sangue ou corria pelo chão ou era aproveitado para cozinhar as próprias vítimas. Gilles sentava-se na barriga das crianças e sentia prazer, inclinava-se sobre elas enquanto elas morriam. Por vezes, ele ria descontroladamente enquanto as via dar o seu último suspiro. Também há relatos que dizem que ele mantinha relações sexuais com os cadáveres das crianças, enquanto estes ainda estavam quentes. Os serventes acusavam-no também de ter um pacto com o diabo. O próprio Gilles foi também levado à câmara de tortura e amarrado, mas acabou a confessar os seus crimes, mesmo antes de chegar de facto a ser torturado. Nos documentos sobre o julgamento está escrito ainda que Gilles de Rais falou abertamente e voluntariamente a todos os presentes e confessou que, para satisfazer os seus desejos carnais, tinha matado um grande número de crianças. Às vezes, tinha-as mesmo submetido a vários tipos de tortura. Tinha vários vícios de sodomia, quando estas estavam a agonizar, e sentia prazer a beijar crianças que estavam já mortas. Na maioria das vezes, ordenava aos seus empregados que levassem os corpos e os queimassem até que estes virassem cinzas. Calculou-se que ele matou entre 80 e 200 crianças, entre os 6 e os 18 anos, se não exclusivamente, quase exclusivamente meninos. Para finalizar, tenho uma curiosidade que me fez pensar sobre o assunto. Ou seja, Gilles de Rais pediu que a sua confissão fosse publicada em francês para que o povo a pudesse entender, em vez do latim, que era a língua oficial e normalmente falada entre as cortes. Parece que Gilles de Rais pretendia deixar um legado, tanto de herói como de macabro. E é assim que termina este vídeo. O que é que acharam do primeiro serial killer de que há registro? É curioso ter aparecido em França, o país do amour, o país das baguettes. Enfim, pessoal, se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar um joinha, como diz o nosso povo irmão, compartilhem o vídeo nas vossas redes sociais e se são novos por aqui, subscrevam o canal e cliquem no sino. Pessoal, tudo bom para vocês, para aqueles que vocês amam, até o próximo vídeo.